vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Nós estamos, mais uma vez, aqui na Avenida Paulista para mostrar a nossa indignação contra esse governo genocida e sua política de terra arrasada. Mais uma vez, a nossa militância está dando uma demonstração de organização, de disciplina e de compromisso com o proletariado brasileiro. Ninguém aguenta mais essa terrível situação em que nosso povo está vivendo. Ei, burguês, a culpa é de vocês. Ei, burguês, a culpa é de vocês. Eu gostaria de passar a palavra de um camarada muito importante para nossa luta, para nossa organização. Faz parte da trajetória desse partido, camarada Edmilson Costa, secretário-geral. Vou chamar a camarada Fernanda, do Coletivo Negro Minerville de Oliveira, o camarada Rafael, do Coletivo Cultural Vianinha, para dar o papo dos trabalhadores da cultura, a companheira do Coletivo Democracia Corintiana, a Célia, para falar aqui no carro de som com a gente. Para iniciar, eu vou chamar meu grande camarada, secretário político nacional da União da Juventude Comunista, Gabriel Lázari. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos militantes, ativistas, às pessoas que se juntam a nós hoje na Avenida Paulista por mais uma manifestação fora Bolsonaro e Mourão. Saudar os nossos camaradas da Baixada Santista que vieram para cá, saudar os camaradas de São José do Rio Preto, saudar os camaradas de Osasco, de Guarulhos, de Suzano e de Mogi das Cruzes, de toda a região metropolitana. Camaradas, é tempo de esperançar, é tempo de lutar, camaradas. Como já dizia o Lênin, a nossa classe já pagou demais. A nossa classe está pagando demais. A cesta básica está mais de 600 pau em média. O desemprego já vai para mais de 20 milhões de trabalhadores. Se nós somarmos o desemprego oficial com o desemprego oculto, as filas da fome, a miséria e a população desesperada fazendo fila diante dos açougues para comer osso de boi, carcaça de frango e pelanca de carne. As mulheres negras são a que mais sofre com a consequência dessa conjuntura marcada pelo desemprego, empurrando a classe trabalhadora para o trabalho precarizado, que sempre foi uma realidade na vida da população negra. E queria lembrar que como nós, como trabalhadores da cultura, tem gente que esquece que a gente é trabalhador. E como trabalhador, a gente tem os mesmos direitos e temos as mesmas lutas para serem feitas. E a gente sabe que esse governo Bolsonaro está destruindo tudo do que é os trabalhadores. Vocês lembram que não faz pouco tempo que a Cinemateca queimou pelo descaso do governo Bolsonaro. Eles deixaram queimar a Cinemateca, a nossa história foi queimada. E não é só isso, é manipulação Nancini, é manipulação daquele nazista do Mário Frias, achando que sabe alguma coisa sobre cultura desse país. Não sabe. Sabe quem sabe o que é cultura desse país? O povo desse país, os trabalhadores desse país. A gente sabe que o governo de Bolsonaro e Mourão está completamente alinhado com os interesses da burguesia. A gente viu a reforma da Previdência, a gente está presenciando a reforma administrativa, a gente viu uma série de privatizações, está acontecendo nesse momento a privatização dos Correios, o sucateamento do SUS. Não é só Bolsonaro, o Dória agora há pouco queria privatizar o Instituto Butantan. Não nos esqueçamos, se a gente tem vacina não é por causa do Dória, é apesar do Dória. Para os médicos ficou impossível durante essa pandemia negar o antagonismo de classe e o nosso papel como trabalhador, inclusive muito explorado
durante a pandemia. E nós já estamos entrando com o 3º ou 4º genocídio, porque aqui é o país que mata a população negra a rodo, aqui é o país que mais mata a população LGBT, aqui é o país campeão de número de feminicídio, um dos países que mais mata jornalista e militante. Até quando? Não dá para ficar esperando setembro ou outubro do ano que vem. Nossa luta para tirar esse governo fascista, esse governo genocida, miliciano, é uma luta maior, é uma luta secular. A gente está se aproximando de uma situação ímpar na história do nosso país. Uma situação em que ou a classe trabalhadora começa a dar resposta, ou a gente vai ser massacrado pela burguesia, massacrado pela classe dominante, que não tem nenhum respeito e nenhuma tendência humanitária para a sobrevivência do nosso povo. A gente sabe que o cenário brasileiro é um dos mais graves da nossa história e com a educação não poderia ser diferente. Os estudantes, os trabalhadores da educação estão jogados à própria sorte. Nas universidades públicas estão ameaçadas de fechar. Os estudantes das universidades privadas saem das universidades endividados e sem perspectiva de emprego, porque essa é uma realidade do Brasil de 2021, do Brasil de Bolsonaro. As forças populares, quem se diz compromissado com a nossa classe, tem que vir para a rua o tempo inteiro. Tem que dialogar para parar a produção, para parar o call center, para parar a fábrica, para parar busão. Até quando? A gente tem que transformar o cansaço, a estafa, o setembro amarelo, no outubro vermelho. A gente tem que transformar o setembro amarelo no outubro vermelho de luta. É transformar a revolta em ação, camarada. Não dá, é muito difícil. Paulo Guedes, então vamos cantar assim pra ele. Guedes, fascista, liberal e genocida. 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 É urgente a necessidade da gente fazer uma greve geral no país. As condições de vida estão cada vez piores. Milhares de brasileiros com insegurança alimentar. Milhares de brasileiros desempregados. O gás caríssimo. O arroz caríssimo. Carne a gente nem consegue comer mais. Você vai no mercado, tomate está mais de 11 conto. A população de rua cresceu pra caramba no centro da cidade, nos bairros periféricos. A gente vai na Cachoeirinha, vai em Pirituba, vai em Itaquera. A miséria é latente. Chega, não dá mais para esperar, camarada. Não dá. É preciso dialogar todos os dias, incansavelmente, sistematicamente, religiosamente pela construção da greve geral. O que mais que precisa? A gente sabe que esse momento não vai acontecer em nosso favor se a gente não tiver muita clareza na luta, se a gente não souber com quem a gente pode contar e quem são os nossos inimigos. A gente não vai conseguir fazer frente a isso sem aumentar as mobilizações, sem aumentar as nossas manifestações, sem engrossar o caldo do Fora Bolsonaro e Mourão rumo a uma greve geral. Então vamos lá, todo mundo abaixa, pra gente começar devagarinho. Eu quero a greve geral, eu quero a greve geral. Eu quero a greve geral, eu quero a greve geral. Eu quero a greve geral, eu quero a greve geral. Eu quero a greve geral, eu quero a greve geral. Eu quero a greve geral, eu quero a greve geral. Eu quero a greve geral, eu quero a greve geral.
ó. Chama os meninos da revolução, que os conciliadores falharam. A burguesia usou e abusou, quando a crise apertou eles já descartaram. Mas não vamos desanimar não, que nós somos um povo sem medo. E cansado de tanta miséria, de tanto descaso, tanto desemprego. Trabalhadores e trabalhadoras, estudantes e desempregados, seguiremos sentindo a vitória contra a burguesia e os latifundiários. Com a gente eles fazem horrores, com eles não vão ter o contrário. Eles vão ter o que eles merecem quando o nosso povo tomar de assalto. Eles vão ter o que eles merecem quando o nosso povo tomar de assalto. Eles vão ter o que eles merecem quando o nosso povo tomar de assalto. Fora governo da fome! Fora! Mas o Bolsonaro, ele também é uma coisa que a gente precisa sempre deixar claro. Um fascista. E só vem falar o necessário, povo preto no poder, foda-se o Bolsonaro. Revolução socialista, povo nos assistas, é disso que eu falo. Povo preto no poder, foda-se o Bolsonaro. Sou comunista da periferia, e só vim falar o necessário. É povo preto no poder, foda-se o Bolsonaro. Revolução socialista, povo nos assistas, é disso que eu falo. Povo preto no poder, foda-se o Bolsonaro. A gente não dorme, a gente vem para essas atividades, a gente vira à noite, a gente não dorme. Mas é preciso trabalhar sem pestanejar, sem hesitar. Porque nós temos uns aos outros, nós temos a nossa classe. São 99 anos de história desse Partido Comunista Brasileiro. E nós nunca faltamos à nossa classe, nunca faltaremos à nossa classe. Nós somos, fomos e seremos sempre comunistas e sempre estaremos lutando junto à nossa classe. Eu que já assisti tantas lutas aqui como vocês, fico muito feliz de ver essa juventude, essa renovação dos comunistas. Nesse nosso carro aqui, que honra a memória de Marx, Lenin, Mao Tse Tung e Luiz Carlos Prestes, fico muito feliz. A propósito, no próximo ano vamos brindar os 100 anos deste que é o partido mais antigo do país. Viva o PCB! Viva 100 anos de luta de comunistas brasileiros! Nós sabemos também que essa situação, ela impõe pra gente essa quadra histórica. Mas isso não é um simples fenômeno passageiro. Isso é a história da luta dos trabalhadores contra o capitalismo. Derrotar Bolsonaro e Mourão é preciso. Derrotar o projeto econômico da burguesia é preciso. E é preciso construir as condições para a gente superar essa sociedade. Superar a sociedade que coloca idosos para serem assassinados em leitos de hospital particular. A sociedade que faz as pessoas fazerem fila para pegar osso de boi que foi descartado pelos açougues. A sociedade que despeja família atrás de família de casas porque não conseguem pagar aluguel, porque não tem propriedade da sua mesma casa. Aproveitar esse momento de crise para refletir sobre um novo modelo de sociedade, sobre uma nova forma de construir as coisas. É colocar a necessidade do socialismo na ordem do dia. Porque já que o bolsonarismo cria um monte de caricatura, vamos colocar o socialismo na ordem do dia sob a nossa ótica. Porque o socialismo é abundância, o socialismo é trabalhar menos e trabalhar todos. O socialismo é comida na mesa, o socialismo é trabalho, é transporte, é serviço público de qualidade. Porque nós acreditamos que só as massas nas ruas, só os trabalhadores parando a produção, parando a circulação, nós poderemos construir um novo país na perspectiva do poder popular e do socialismo. Isso tem que aumentar o nosso esforço, penetrar nas escolas, nas universidades, nos bairros populares e organizar a nossa classe. Hoje, a rejeição ao governo Bolsonaro já passa de 50%. Hoje, esse governo samba na corda bamba para conseguir se manter de pé. Mas a força dos trabalhadores ainda não consegue derrubá-lo. Temos nós que fazer esses esforços. Voltar para o movimento sindical, voltar para o movimento estudantil, voltar para o movimento de bairro, entrar nas periferias, nas favelas, nos bairros e organizar a nossa classe pelos nossos próprios interesses.
não vai ser unidade com setores da burguesia, por mais liberal e democrática que ela possa parecer, que vai nos salvar disso aqui. Só a nossa força, da nossa classe, vai derrubar o governo Bolsonaro e vai construir as condições para o poder popular e o socialismo. Então, agradeço e apresento aqui a saudação da União da Juventude Comunista a essa manifestação, a esse dia de luta contra o governo e contra a classe dominante. Um abraço a todos.